os caminhos que nós precisamos seguir, porque às vezes estamos de olhos fechados para aquilo que o Senhor já deixou claro. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que hoje toda a força do opressor contra nossas vidas possam ser destruídas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu confesso a vocês que, por mim mesmo, agora eu estaria descansando, eu estaria deitado, porque existem momentos em nossas vidas que a única coisa que nós queremos é ficar quietos. Não é verdade? Tem momento na tua vida que tu não quer se movimentar, você não quer dialogar, você não quer comunicação, e isso não é errado. Algumas pessoas acham que precisam ser fortes todos os dias, e não é dessa forma. Ninguém é obrigado a ser nada todos os dias. E aquele que consegue ser todos os dias, ele está mentindo para você. Ele está mentindo para si mesmo. Porque todos nós temos momentos de não querer conversas, trabalhar, comunhão com Deus. Claro. Roberto, e o que eu faço quando eu estiver nesses dias? Permaneça de cabeça erguida, porque eles passam. Tá? Alguém precisa ouvir isso que eu vou falar. Não se julgue inferior a alguém, porque hoje você não está bem. Não se julgue inferior a alguém, porque hoje você não conseguiu ser aquela mulher ou aquele homem que você sempre, na maioria das vezes, tem sido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Falando francamente, olha bem aqui para os meus olhos. Se um dia tem 24 horas, pelo relógio cronológico no tempo humano, que é o Cronos, e você consegue estar bem por 22 horas, ou melhor dizendo, por 20 horas, e as outras 4, você dilui esse tempo em estresses, revoltas, raiva, desentendimentos. Mas dos 24 horas, às 20 horas, você conseguiu ser uma pessoa influenciável de forma positiva. Você conseguiu ser uma mãe. Você conseguiu ser um bom pai. E quando eu falo bom, não tem nada a ver com ser uma pessoa boba. Quando eu falo bom, é você fazer aquilo que de fato deveria ser feito. Porém, essas outras 4 horas, você não conseguiu ser aquilo que você foi durante as 20. A pergunta objetiva que eu te faço é: você deixou de ser uma pessoa que você sempre luta para ser, porque durante essas 4 horas, você não conseguiu atender à necessidade das outras 20 que você sempre fez. Você deixou de ser alguém diferente, porque durante 4 horas você não conseguiu dar continuidade ao que você vinha sendo nas 20 horas. Sabe aquela pessoa que durante os 7 dias da semana, ela está lá forte, firme, tem uma palavra de ânimo para alguém, ela tem uma palavra de incentivo, ela consegue ajudar. Mas durante a semana houve um dia que ela não estava legal. Ela se ausentou. Ela preferiu ficar na cama ou no quarto, ou até mesmo silenciar as notificações. Ela não quis diálogo. A pergunta que eu faço é: se perderam os outros 6 dias que você ajudou, que você levantou a cabeça de outras pessoas, que você estendeu a mão para ser uma pessoa ajudadora? Por que é que eu estou falando isso?
Porque existem pessoas que estão me ouvindo agora e se culpam. Se culpam porque hoje não estão bem. Estão dizendo assim: eu não sirvo para nada. A minha vida está de mal a pior. Por quê? Porque você está se baseando em um dia que você não está legal. Você está se baseando em um dia que você não está bem. Você está se baseando em um momento da sua vida. E tem gente que está aqui ouvindo essa mensagem e está deixando de receber de Deus, porque está agindo como se fosse uma pessoa imprudente. Eu estou lendo um comentário aqui de pessoas falando coisas sem nexo, entenda? Não é religião. Isso aqui é fé, é Deus, é espiritualidade. Sabe o que me confronta às vezes? É porque as pessoas acham que Deus só vai falar na boca de alguém se você tiver de terno, o praxe, de terno, de gravata, de cabelo amarrado, de saia na ponta do dedo. Escute uma coisa. Eu estou falando com pessoas que precisam ouvir essa palavra. E Deus está dizendo para alguém: você não precisa se prender ao hoje. Você não precisa se prender ao seu momento ruim. Mas infelizmente, existem momentos que é dessa forma. Estou falando para pessoas aqui que lutam todos os dias contra ursos e contra leões, contra serpentes e escorpiões. Mas sempre acontece de ter aquele momento que você não quer lutar contra o urso, você não quer lutar contra o leão. Sabe aquele dia que você chega na empresa, eu digo porque eu já tive essas experiências, e você diz assim: hoje eu chuto o pau da barraca. Se me disserem tanto assim, eu vou colocar fulana, ciclana e beltrano no seu devido lugar. Sabe aquele dia que você não quer nada com nada? Para você mandar um se lascar, basta olhar de cara feia? Eu sei que tem pessoas que estão exatamente nesse dia. Que dia é esse? É o dia que você perde as suas próprias expectativas. É o dia que você não está bem. E na maioria das vezes, você acha que você perdeu o seu valor só porque você está passando por esse dia. Escute, você tem uma trajetória, você tem uma história. E eu estou falando com pessoas aqui que perderam a visão de quem são porque não estão bem hoje. Elias foi um dos profetas que Deus levantou e até hoje é usado como referência. Mas eu vou te falar algo importante. Quem aqui já ouviu o momento que Elias estava contra os 450 profetas de Baal em cima do Monte Carmelo? Quem aqui já ouviu essa história bíblica, essa narração? Quem aqui nunca ouviu que Elias era o maior rival de Jezabel e Acabe? Sim! Quem não ouviu que Elias orou e não teve chuva em Israel por um período de 3 anos? Quem não ouviu falar que Elias foi o homem que orou, que abençoou uma viúva de Sarepta de Sidom e a sua casa teve prosperidade? A pergunta é: mas poucas pessoas falam sobre o Elias que ficou cansado. 1 Reis, capítulo de número 17. Elias foge para uma caverna depois de passar quase um dia de caminhada no deserto. E por que é que ele fugiu? Porque ele chegou um momento que não queria nada mais a não ser se reservar. Elias é muito mencionado pelas proezas que Deus usou ele para fazer, mas poucas pessoas falam que ele também cansou. E eu sei que você está cansada hoje. Você entrou nessa transmissão porque Deus está falando com você. E eu vou aqui explicar algumas causas do seu cansaço. Algumas pessoas estão cansadas pela covardia que estão fazendo. Outras estão cansadas porque as coisas não estão dando certo como queriam. Existe um outro grupo que está cansada de ser traída. Sim,
Existem homens que não acreditam mais naquilo que Deus fala. Por quê? Porque está cansado de tanto ouvir e nada acontecer. Só que deixa eu lhe falar algo. O seu cansaço, a sua falta de vigor, o seu desânimo, não é um problema de Deus. Ou você acha que é? O seu cansaço não é um problema de Deus. Claro que Ele tem que se responsabilizar e Ele tem que tomar conta, ou melhor dizendo, Ele tem que tirar esse cansaço, não. Pelo que você tem se cansado? Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, ele diz: o atleta cristão, ele faz uma maratona e ele corre uma corrida, mas não pela sua própria glória, mas para alcançar em Cristo aquilo que somente Ele pode oferecer. Se o seu cansaço tem sido por batalhar uma luta espiritual, se o seu cansaço tem sido por lutar uma luta de renúncias, uma luta de melhoria, uma luta pela sua casa, uma luta pelos seus filhos, por aquilo que Deus colocou na sua mão, eu posso lhe garantir uma coisa: essa é uma das maiores, ou por que não dizer uma das melhores corridas da vida, porque é uma corrida que vale a pena. Eu não estou entendendo, Roberto. Só vale a pena lutar por aquilo que vale a pena possuir. Eu estou falando com pessoas aqui que estão cansadas, mas a pergunta é: esse cansaço que você tem carregado é por qual motivo? Qual é o motivo do seu cansaço? Tem gente que está me ouvindo e está cansada, mas de acreditar em algo que nunca deu certo. Já ficou claro que tem coisa que não vale a pena você continuar se dedicando, não vale a pena você continuar investindo tempo. E por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque o seu cansaço é nada mais, nada menos que o resultado de ou melhor dizendo, de investimento de tempo, de força, de atenção. E esse seu cansaço, ele pode lhe fazer tomar atitudes que você não quer. Tem coisa que você se cansa de tanto insistir. Mesmo sabendo que não vai dar certo, você insiste. Você dá murros em pontas de facas. E quando se cansa, você diz assim: Deus, até quando? Escuta. Eu entrei hoje aqui nessa transmissão com um sentimento. Que na maioria das vezes nós colocamos a culpa em Deus sobre algo que Ele não tem responsabilidade. Por que é que eu estou falando do cansaço? Porque existem pessoas que estão se cansando, mas ninguém está lhe obrigando a nada. Ninguém está lhe obrigando a nada. Roberto, o meu cansaço é pelo meu relacionamento. Eu vou dar aqui um exemplo muito generalizado, porque 90% das pessoas que vivem uma vida a dois é assim. Eu estou cansada pelo meu relacionamento, porque eu peço mudança, ninguém muda. Eu peço para que haja concordância e não concorda, e uma série de coisas. E eu estou cansada disso, tá? A pergunta que eu te faço é: de quem é esse relacionamento? É seu? É seu? Então, se você acredita que vale a pena, eu não vim aqui para massagear o seu ego, mas eu preciso dizer, se você acredita que vale a pena se cansar por esta causa, você não precisa ficar chorando pelos cantos. Porque algumas pessoas murmuram, mas não saem de perto. Como eu posso falar mal de uma água que
todos os dias eu bebo. Como eu posso dizer que minha esposa é uma maldição se todos os dias eu durmo ao lado dela? A pergunta crucial é, na maioria das vezes, quem age assim vai dizer que é o outro que não presta. Mas na verdade, o próprio Jesus disse assim: não há quem faça algo em meu nome e logo possa falar mal de mim. E tem gente que está dizendo assim: eu estou cansada, estou pensando em desistir, em parar com tudo, tá? Já disseram, o que você diz? Situações de relacionamento que eu não vou especificar aqui. E eu disse, você tem que lutar por aquilo que vale a pena possuir. Não, mas eu quero que Deus me diga algo. Dizer o quê? A maioria das pessoas, já percebeu, é sério. Se você vai entender o que eu vou falar aqui ou não, me desculpe a expressão, mas você já percebeu, ou conheceu alguém, ou já viu alguém, que faz questão que Deus responda para ela algo que ela nunca perguntou para Deus no começo? Eu queria saber se o meu relacionamento é de Deus. E sou eu quem tem que dizer, não, mas Deus vai lhe usar. Não sou eu que vou viver com você ao lado daquela pessoa. Não sou eu que vou assumir um matrimônio, um relacionamento. E o que você quer dizer com isso? Que essa responsabilidade nem é de profeta, nem é de papa, de padre, de pastor, não. E nem de Deus. Essa responsabilidade é sua. Não, mas eu queria que Deus usasse. Ah, você querer uma coisa, eu também queria muita coisa na minha vida que não chegou até hoje. E eu continuei querendo. E o problema é que você toma suas iniciativas e depois você vai dizer assim, eu tô cansada. Mas foi você. E quando eu falo isso, eu me refiro trabalhos, vida profissional, vida conjugal. E tem gente que está aqui me ouvindo e não sei se vai continuar na transmissão ou vai sair, mas eu vou falar do mesmo jeito. Essa responsabilidade é tua. Se o seu cansaço é por algo que você já entendeu que não vale a pena possuir, por que continua se cansando? Por que você continua se cansando? Você entende isso? Por que continuar se cansando por algo que você percebe? Você entendeu? Por quê? Não vale a pena. Alguém precisava ouvir isso aqui. Agora eu quero ministrar uma palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão entrando agora. Eu quero ministrar essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Aproveite nesse momento aqui e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Se você tiver Bíblia em casa, se você tiver o aplicativo da Bíblia, abra Lucas capítulo 19, versículo de número 5. Eu ainda estou me recuperando, gente. Essa mudança de clima aqui no Nordeste, uma hora chove, outra hora faz chuva. Eu não estou 100% da virose, mas eu creio, né, que logo vai estar tudo normal. Lucas capítulo 19, versículo de número 5. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero poder transmitir essa palavra. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
que é que nessa oportunidade eu quero trazer para nós? Hoje eu parei para analisar um pouco e Deus me levou a esse texto. Se você nunca ouviu falar de Zaqueu, ou se já ouviu e esqueceu, eu tenho uma mensagem sobre esse homem hoje, baseado em um sentimento que o fez sair dos padrões de sua vida. E eu vou lhe explicar. Jesus, ele decidiu passar exatamente nas mediações próximo à cidade de Jericó. E naquelas mediações havia um homem que a Bíblia vai falar sobre a sua estatura, vai falar do seu tamanho, e também vai falar dos padrões de vida que ele vivia. Quem é esse homem? Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. E talvez você não saiba o que é que fazia um publicano naquela época. O publicano trabalhava para Roma, cobrava impostos do povo judeu e das cidades vizinhas. E quem era Zaqueu? Zaqueu, nada mais, nada menos que o homem que cobrava os impostos do Império Romano. Dadas as circunstâncias, ele vivia bem, porque financeiramente era um homem abençoado até um certo ponto. Por ser um chefe publicano, ele conseguia ter acesso a informações que ele não liberaria para outras pessoas, ou outras pessoas não teriam acesso a coisas que somente Zaqueu tinha. Zaqueu era diferente na sociedade pelo seu status, pelo seu padrão de vida. Só que em um momento ele ouviu falar que Jesus passaria perto de sua cidade. Mas antes disso, ele já ouvia falar dos feitos de Jesus. Antes daquele encontro, ele já ouvia falar de Jesus. E o motivo que fez Zaqueu se dirigir para o lugar que Jesus passaria é algo que só acontece na vida de quem realmente dá espaço. Zaqueu comia das melhores propriedades daquela época. Zaqueu tinha influência. Zaqueu conseguia coisas que outras pessoas não conseguiam. Só que na medida que ele tinha tanta coisa, ele também sabia que ele tinha falta de algo que nem ele mesmo sabia. E o que é que faz ele se aproximar de Jesus? Não é a curiosidade, não é o simples fato de ver Jesus de perto, porque o texto vai dizer que, sendo chefe dos publicanos, ele não poderia ver Jesus, porque era de baixa estatura e a multidão impedia. Sendo chefe dos publicanos, ele tinha autoridade. A pergunta que eu faço é: por que ele não usou a sua autoridade para pedir acesso àquela multidão? Por quê?
porque ele não queria ser notado. E mesmo sem querer ser notado, ele teve uma atitude de subir em cima de uma figueira brava para poder ver aquele que passaria por ali. Só que mesmo que Zaqueu não tivesse subido até então, no seu coração havia uma necessidade. Necessidade essa de se aproximar de Jesus. Eu volto a dizer, Zaqueu tinha dinheiro, tinha status, tinha um respeito, mas tudo que ele tinha não era suficiente. Tudo que ele tinha não conseguia preencher o vazio. E naquele momento ele vai subir em cima de uma figueira brava e sem que ele dissesse nada, Jesus olha para ele e diz: tá aí, né, Zaqueu? Desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Como é que um homem que não fala nada, como é que um homem que não diz o que está sentindo, consegue receber uma resposta sem abrir a sua boca? Como é que alguém que está subindo no silêncio está recebendo uma resposta se ele não falou nada? É simples. O salmista teve uma revelação no Salmo de número 139. E ele disse: Senhor, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu esquadrinhas o meu coração. E antes que houvesse palavra alguma na minha boca, isso o Senhor já sabia. Mesmo que Zaqueu não falasse, Jesus sabia o que ele queria. Ou melhor dizendo, Jesus sabia do que ele precisava. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo influência, mesmo tendo recursos, Jesus olha para ele e diz: desce. Naquele momento, Zaqueu é percebido pela multidão. E é aqui que começa a acontecer algo diferente. Porque como chefe dos publicanos, geralmente esses homens de posição não gostavam de se expor, no sentido de descer na humildade, ou seja, não havia humildade, não havia quebrantamento, só o que havia era soberba. E eu vou lhe explicar por quê. Quando todos estão à volta, percebendo que é Zaqueu que está ali, no meio da multidão, começa um burburinho. Alguém talvez dizia um para o outro: não é esse o cobrador de impostos? Não é esse que faz questão de escravizar o povo? É Zaqueu, o publicano. Alguém olhava e ficava revoltado. Por quê? Porque às vezes o arrependimento de alguns vai ser o motivo da ira de outros. Eles não queriam que Zaqueu se arrependesse, porque naquele meio haviam pessoas que pagavam impostos. Era mais fácil alguém que quisesse que Zaqueu recebesse qualquer punição, mas menos o perdão. E eu vou lhe explicar e provar por quê. Porque quando Zaqueu desce, Jesus olha para ele e diz assim: hoje me convém entrar na sua casa. Ele leva Jesus para casa. Só que eu quero lhe trazer aqui para um cenário que talvez você não tenha tido acesso. Quando a Bíblia diz que Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, a Bíblia não está dizendo apenas que em uma mesa, com 2 ou 4 cadeiras, ficou Jesus de frente para Zaqueu, porque não era assim. Sendo chefe dos publicanos, a casa de Zaqueu, baseada na época, era uma casa grande. Uma casa que recebia acesso a muitas visitas. E o que era de costume?
ficarem pessoas pela janela serem baixas ou convidados de dentro para participar de alguns jantares. E o que aconteceu naquele dia ou naquela noite? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ficaram pessoas de fora e de dentro. Alguns eram convidados, outros eram funcionários. E o texto vai dizer assim: e o povo se revoltava e dizia: como pode um homem como ele comer com um pecador? Por quê? Porque a maioria que falavam isso eram judeus. E por Zaqueu já ser um homem, digamos que em viver na mira dos judeus, os judeus já tinham raiva porque ele era cobrador de impostos. E consecutivamente, como Jesus era o santo de Israel, o filho de Deus, eles não acreditavam que um Deus tão santo pudesse sentar ao lado de um pecador. A questão é, os judeus se sentiam melhores do que os romanos, ou do que os publicanos, ou do que os gregos, ou do que os andarilhos, porque eles achavam que eles, somente eles, tinham o acesso ao Deus Criador do céu e da terra. E quando eles viram Jesus sentar e entrar na casa de Zaqueu, eles disseram: não tem condição desse homem ser filho de Deus. Por quê? Porque aos olhos dos judeus era para Jesus agir de acordo com o que eles acreditavam. Por exemplo, olho por olho e dente por dente. Eles não queriam a misericórdia. Eles queriam a justiça e a equidade. E naquele momento, Jesus vai lançar uma palavra que vai quebrar aquele protocolo. Ele vai olhar e vai dizer: hoje entrou salvação em tua casa, Zaqueu, porque eu vi quebrantamento no teu coração. Você percebe que algumas pessoas ficam revoltadas quando você decide tomar algumas atitudes, quando você decide mudar alguns hábitos. Pode prestar atenção. Naquela mesma noite, Jesus percebeu que Zaqueu decidiu tomar uma iniciativa. Mas como é que seriam os próximos dias de Zaqueu se eles não haviam sido vividos? Eu vou repetir. Como é que Jesus fala para Zaqueu: hoje entrou salvação aqui? Porque Zaqueu se arrependeu naquele mesmo dia. Isso não quer dizer que Zaqueu não teria dias difíceis. Isso não quer dizer que Zaqueu não vacilaria no futuro. Mas a expressão de Jesus é em falar que ele viu a intenção de Zaqueu. Ele viu o que Zaqueu realmente queria. E mesmo que algumas pessoas desaprovassem, Jesus não deixou de entrar lá. Mesmo que algumas pessoas não apoiassem, Jesus não deixou de entrar lá. Você percebe que quando você começa a ter alguns comportamentos diferentes, a tomar algumas decisões isoladas para o seu próprio bem, é mais fácil aparecer quem duvide do que alguém que apoie. Deus abençoe. Você já percebeu que é mais fácil alguém lhe criticar do que dizer que Deus te abençoe, que essa mudança aconteça? Eu vou lhe dizer por quê. Porque geralmente quem fala isso, ou quem tem essas atitudes, são pessoas que não acreditam nem em si própria. E
E você pode dizer, como assim, Roberto? É simples. Geralmente quem deseja o mal para o próximo não quer aquele mal para si. Pode perceber isso. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem aqui conhece alguém fofoqueira da vida? Eu acho que você não conhece ninguém não, né? Graças a Deus, eu acho que no meio dessas 1.382 pessoas não tem ninguém que faça fofoca não, né? Mas tu conhece alguém que já fez ou que faz? Pode perceber. Uma pessoa que fala mal de outra, ela tem prazer em falar. Mas quando ela descobre que alguém falou dela, ela fica irritada. Por quê? Porque ela não gosta de sentir aquilo, mas ela faz. E o que é que acontece naquele episódio? Que as pessoas que estavam ali dizem, como pode esse sentar com o pecador? Porque na maioria das vezes as pessoas não querem. Elas não ficam felizes. Elas não apoiam. Quando você toma algumas iniciativas e até se sentem inferiores a você. A atitude que Zaqueu tomou mudaria sua vida para sempre. Ele precisou deixar de servir ao Império Romano. Deixou precisar de ser cobrador de impostos. Por quê? Porque além de receber Jesus em sua casa, ele também se tornou um seguidor de Cristo. É aqui que eu quero tentar explicar isso. Foi Zaqueu que foi até Jesus. Dentro do seu ser, ele sabia que ele precisava de uma mudança. E não adianta ninguém tentar lhe obrigar a mudar alguma coisa se não acontecer aí dentro. Sabe qual é o nosso problema? É porque se naquela época Zaqueu fosse dar ouvidos aos judeus, os judeus pregavam religião. E para eles, arrependimento e santidade era algo que precisava ser visto aos olhos. Eu vou repetir. Para os judeus daquela época, e até hoje em dia é assim, o sinônimo de arrependimento, de mudança de vida e de santidade, de separação do que é iníquo ao iníquo, era refletido, era reflexivo naquilo que você apresentava no corpóreo, nas vestes e ao público. Eles não entendiam. Ou melhor dizendo, poderiam até entender, mas estavam fanáticos, acreditando que a mudança de alguém era do lado de fora, no estereótipo. Até porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Zaqueu não foi convencido por ninguém, mas ele foi até Jesus, e os próximos dias que Zaqueu viveu, porque ele não deixou de existir naquele dia, ele viveu uma vida de mudança, salientando o quê? O desejo de mudar surgiu dentro dele. O desejo de mudança surgiu dentro da sua alma. É por isso que eu quero dizer para você aqui, escute. Por mais que você seja uma pessoa que se sinta suja, impura, que se sinta imerecedora, eu quero que você entenda que você não deve avaliar só os seus defeitos. Você não deve avaliar só as suas falhas. Porque cada pessoa tem uma estrutura. Às vezes você olha para a vida das pessoas e acha que elas estão vivendo melhor do que você. Quem aqui nunca fez isso, né? Eu olho para aquela família é linda, eu quero ter uma família igual àquela. Só que às vezes você não tem acesso aos bastidores. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem gente vivendo apenas uma vida maquiada. E quando eu falo maquiada, é estereótica. É bonito por fora,
mas somente Deus sabe como está por dentro. E por que é que eu trouxe esse texto de hoje? Porque Zaqueu, ele entendeu que a mudança que ele precisava, surgiu dentro dele. Mas antes que ele encontrasse Jesus, ele já tinha o desejo de mudar. Não dá para mudar sem força de vontade. Roberto, eu tenho ainda muitos costumes ou hábitos, mas a cada dia eu estou lutando pela minha melhoria. Glória a Deus. O desejo de mudança é que nos faz todos os dias melhorar 1%. Sem esse desejo de mudança, as coisas não chegam. Zaqueu percebeu que ele precisava de uma mudança. Por que ele percebeu? É algo tão pessoal, mas tão pessoal, que só ele sabe. Você acha que adianta você chegar para alguém e dizer assim: rapaz, toma vergonha nessa cara, muda, tu tem que fazer isso e aquilo? Você acha que por mais que você fale desse jeito, pode ser com um filho, uma filha, um irmão, um cunhado, seja lá o que for, por mais que você fale, por mais que você tenha autoridade, por mais que você tenha poder de influência sobre aquela vida, sem o desejo de mudança nada acontece. Sem o desejo de mudança nada acontece. E eu tô falando com pessoas aqui que às vezes se sentem inferiores a outras pessoas. Não fique se comparando com ninguém, não. Você sabe da sua melhoria, você sabe dos seus esforços. Você sabe o quanto você luta. Deus abençoe. Você sabe de si. Você não sabe? Não adianta. Olha, eu fui um idiota por muito tempo. Em qual sentido? Em qual sentido, Roberto? Eu dava muito crédito pelo que as pessoas achavam a meu respeito. Eu pesava muito na balança o que as pessoas achavam de mim. Sabe aquela pessoa que vive de aprovações? Eu precisava ser aceito, eu precisava ser apoiado, porque se eu não tivesse esse apoio, eu achava que não, eu estou errado. E esse é um dos maiores problemas. É uma pessoa que depende de aceitação. Uma pessoa que depende de aceitação, ela não consegue ter opinião própria. E eu lhe digo isso com clareza, baseada nesse texto de Lucas 19, verso 5. Se Zaqueu fosse se apoiar na opinião dos romanos da sua época, alguém diria: tu ganha bem, Zaqueu. Tua posição social, profissional e estatal é de muita, mas muita influência. Aos olhos humanos, Zaqueu perdeu mais do que ganhou. Agora eu quero falar com pessoas que têm comunhão e espiritualidade com Deus. Do ponto de vista humano, Zaqueu perdeu, sim ou não? Influências, colegas, posição social, status e prestígio, sim ou não? Do ponto de vista humano, ele perdeu. Do ponto de vista humano, ele teve muitas percas. Só que ninguém perde quando sabe do que quer para a vida. Ninguém perde quando sabe o que quer para melhorar a sua vida. Não existe percas. Existem escolhas. Tem gente que está me ouvindo aqui e está com medo de abrir mão de certas coisas na sua vida. Está com medo de abrir mão de algumas coisas, de pessoas,
de bens, de influências. E por que está com medo? Porque ainda está apegado a isso. E eu estou aqui não é para te convencer. Eu estou aqui para compartilhar com você que quando se quer algo para a vida e você precisa abdicar, abrir mão de algumas coisas, não são percas. Não são subtrações. Se chama escolha. Se chama decisão. E essa mensagem está caindo como uma luva na mão de pessoas aqui. Existem pessoas que precisavam ouvir isso. E se você não tomar a decisão, não é enquanto é tempo, mas enquanto há vontade, você talvez nunca mais tome essa decisão. Você sabia que existem decisões que você sente vontade de tomar naquele momento e elas não voltam nunca mais? Zaqueu não sabia quantas vezes Jesus poderia ter passado ou iria passar novamente naquela cidade. O que é que ele faz? Eu vou aproveitar a oportunidade. Está na hora de você decidir. E quando eu falo decidir, cada uma pegue sua porção, ou cada um pegue sua porção. Cada pessoa aqui tem seu problema, tem sua vida pessoal. E quando Deus fala assim, fala para decidir, cada pessoa aqui precisa fazer uma decisão diferente. Algumas precisam decidir na área da amizade. Outras precisam decidir na vida conjugal. Outras precisam decidir na vida profissional. Precisam decidir na vida espiritual. A vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Zaqueu fez a escolha dele. Zaqueu tomou a sua decisão. E Deus está falando para pessoas que estão aqui, especificamente um grupo que tem oscilado no pensamento. Já deveria ter tomado atitude faz muito tempo. E não tomou a atitude ainda. Porque está com medo de perder algumas coisas. Está com medo. Com medo de perder influência. Com medo de perder coleguismo. Aí algumas pessoas vão dizer, essa palavra não é para mim, desconsidera. Você não é exclusividade aqui. Deus fala com cada pessoa em uma intimidade diferente. Você entende isso? Então, existem pessoas que precisam tomar a decisão, entenda isso. Quando se tem decisões a serem tomadas e você vai deixar algumas coisas para trás, não são percas. É só a sua decisão que lhe obrigou a deixar para trás algumas coisas que não dava para você carregar consigo. Não dava para você levar adiante. Receba essa palavra. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. E peço que você pegue o seu recipiente com água. Nós vamos consagrar agora, tá? Nós vamos consagrar agora. Você que pegar o seu copo com água, a sua garrafa, escreve aqui assim, já peguei. E enquanto você vai pegar, eu quero agradecer as pessoas que abençoam esse trabalho através dos presentes de transmissão, curtidas, compartilhamentos. Obrigado a você que sempre manda seus presentes pelo Superchat. Você que é abençoador e abençoadora desse trabalho aqui através da chave Pix, da conta poupança da Caixa, que vocês sempre pegam os dados, que fica fixado aqui nos comentários. Muito obrigado e que Deus continue honrando a vida de vocês e prosperando 1 por 100, 100 por 500 e sucessivamente. Já pegou? Vamos orar? Pegou a água? Segura firme. Eu vou orar consagrando essa água e em seguida eu vou fazer a oração pedindo para Deus poder, não é que para ele poder, porque ele tem poder para tudo. Nas minhas palavras, eu vou pedir nessa oração que Deus, ainda hoje, lhe traga a certeza das decisões que você precisa tomar. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, na vida de cada filho e filha que está aqui a me ouvir, que hoje seja um momento de decisão, que possa ser aceso mais uma vez o desejo de posicionamento na vida desse homem e dessa mulher.
Eu sei que algumas delas e alguns deles já deveriam ter resolvido suas vidas há muito tempo. Eu estou falando com pessoas que precisavam ter feito escolhas e não fizeram. Eu estou falando com mulheres que precisavam resolver e não resolveram. Por falta de uma atitude, de um posicionamento. Pai, que hoje o Senhor possa dar essa força, que o Senhor possa dar essa coragem, para que ambos, tanto filhos e filhas, possam decidir, independente do que vai ficar para trás, o Senhor sabe. Às vezes, algumas decisões não são fáceis de serem tomadas. Mas eu te agradeço, pois essa palavra abriu os nossos olhos. Zaqueu precisou decidir entre como continuar, Pai, como publicano, ou melhor dizendo, como chefe dos publicanos, ou escolher uma caminhada contigo. Ele fez a escolha, mostrando que por mais que tenhamos uma vida financeira abençoada, influência, status, só ele sabia do quanto ele necessitava. E hoje eu te agradeço, porque sei que o Senhor está conosco. Consagra todos esses recipientes com água, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Ao tomar esta água, que você possa receber as bênçãos, curas, milagres e maravilhas.